Meus irmãos, a paz do Senhor. Aproveitando esta oportunidade, eu quero também transmitir a minha saudação de boa noite a você que está na sua casa, assistindo, participando deste culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Um momento diferenciado, nunca vivenciado pela Igreja de Cristo na face desta terra. Nós nunca imaginaríamos que passaríamos por isto, mas a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e nós também venceremos. Louvar a Deus pela vida do pastor Carlos, pela vida desta igreja, que mais uma vez nos concede a honra e a oportunidade de poder estar nesta casa para juntos enaltecermos o nome do nosso Deus. Eu quero compartilhar uma palavra que está inserida como tema base deste culto esta noite, que está inserida no Evangelho, na primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 4, capítulo de número 1, versículo de número 4, João, 1 João capítulo 5, versículo 4. Nós estaremos lendo esses versos do 1 ao verso de número 4. Você me acompanhe aí na sua casa, no seu serviço, e os que estão aqui presentes, tenho a certeza que Deus irá falar aos nossos corações. Deus já tem falado através da bendita leitura bíblica que o nosso pastor fez, dos louvores que nós ouvimos. Nós ouvimos Deus nos dizer: fique tranquilo, então aquiete a sua alma. Nós ouvimos Deus falar conosco através do louvor acerca de Jó, e também Deus nos dizendo que não é tempo de nós abandonarmos o que está nas nossas mãos. Deus não perdeu o controle. A sensação que pode nos parecer é esta: que tudo está fora do controle, mas tem um Deus sentado no trono, e do trono que Ele está sentado, Ele governa todas as coisas. Diz assim a palavra do Senhor, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, a partir do verso de número 1 em diante, que diz assim: todo aquele que crer que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé.
Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Queridos, eu gostaria de subordinar um tema a esta mensagem, para que você entenda o que o Espírito de Deus quer falar conosco. Meditando neste texto ao longo deste dia, o Senhor soou ao meu coração um tema, e o tema é este: como vencer em um mundo já vencido. Como vencer em um mundo já vencido. Nosso maior desafio, o maior desafio de qualquer ser vivente, de qualquer homem, de qualquer mulher, seja ele leigo ou sábio, seja ele rico ou pobre, seja ele negro ou branco, alto ou baixo, gordo e magro, todo ser vivente vai ter a sua vida pautada em desafios, vai ter a sua trajetória pautada em lutas, em batalhas e em dificuldades, em embates. E a forma ou a única maneira que qualquer ser humano tem para alcançar os êxitos, para alcançar os seus objetivos, os seus ideais, não é apenas combater esses embates, não é apenas travar uma luta ou chegar em um campo de batalha. Todo ser vivente, para manter a sua sobrevivência, ele vai ter que, mais do que enfrentar, ele terá que vencer os seus desafios, os seus medos, os seus conflitos, as suas lutas, os seus dilemas e as suas questões. E talvez ao longo da nossa trajetória, todos nós já nos deparamos com situações que, ao olharmos para ela, nós dizemos a nós mesmos: não tem como superar, não tem como vencer, não tem como ir adiante. Em toda a trajetória da Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar homens e mulheres de Deus que, diante de alguns desafios propostos a eles, eles olharam para si mesmos e disseram: não tem como vencer, não tem como ultrapassar. A Bíblia vai dizer que o rei Josafá, líder de uma grande nação, quando soube que contra ele vinha uma grande multidão, a Bíblia diz que ele vai ser tomado de um medo, de um pânico, de um pavor, e ele vai olhar para a sua realidade e ele vai dizer: não tem como vencer. Mas a Bíblia diz que este Josafá vai orar ao Senhor, e orando a Deus, ele vai declarar a Deus a seguinte fala: vem aí uma grande multidão da além da banda do mar, e nós não sabemos o que fazer diante desta grande multidão, porque existem momentos na nossa vida
que o nosso poder bélico, que o nosso poder financeiro, a nossa capacidade intelectual, a nossa força será nada diante de um grande desafio. E parece ser este o momento que nós estamos atravessando em todo o quadrante da terra. Nós estamos diante de um conflito, diante de uma situação que a capacidade humana, que o dinheiro e os recursos não têm sido capazes de aniquilar, de vencer este desafio. Nós estamos como Josafá, apavorados, amedrontados, porque nós estamos diante de um quadro, diante de um dilema, que nós não sabemos como enfrentar, se é se escondendo, se é confrontando, se é orando, se é cantando, se é se abaixando ou se colocando de pé. Falta-nos estratégia, porque como vencer em um mundo que já está vencido, que já está dominado, que já se entregou, que não consegue mais ter ânimo, que não consegue mais dar a volta por cima. Aí quando eu me deparo com esta epístola de João, e ele escrevendo à igreja, e ele direcionando as suas palavras, eu vejo João, parece que olhando para o futuro, e vendo que o mundo iria enfrentar dificuldade. Observe que a proposta de João não é nos ensinarmos a vencermos uma crise externa. A proposta de João não é nos ensinarmos a vencer um problema no nosso emprego, no nosso relacionamento, ou na nossa vida espiritual. João, ele olha de uma forma geral, ele olha de um ponto em que ele consegue ver todos os quadrantes da terra, toda a humanidade, e ele se permite ser usado por Deus para ensinar-nos a vencer o mundo, porque talvez o nosso maior desafio não é vencer dentro da nossa casa, não é vencer dentro da nossa igreja, não é vencer dentro da escola. Nosso maior desafio é vencer um mundo que está convencido, que está entregue a um mundo que já não tem mais perspectiva. E por não ter mais perspectiva, este mundo está fadado ao fracasso. E fadado ao fracasso este mundo, ele leva ao fracasso todos quantos estão envolvidos com ele. Observe que o mundo está entregue, o mundo está dominado, e quem vive no mundo, ou quem se apodera deste mundo, acaba também se permitindo ser dominado, ser possuído e ser destruído junto com o mundo. Aí este João, que teve o privilégio de andar com Cristo, de ver Cristo vencer a cruz, de ver Cristo vencer aos demônios, de ver Cristo vencer ao sistema, de ver Cristo vencer as paixões
Este João pega Cristo como resumo, e de Cristo ele faz uma receita, e ele dá as normas essenciais para que todos nós tenhamos também a capacidade de vencer. Observe que o apóstolo João começa enfatizando, começa narrando a existência de Cristo. Ele começa exercitando ou chamando para si ou para Cristo a atenção de todos. Eu olho João neste discurso e vejo aqui algumas diretrizes que João aponta para que o mundo seja vencido. Observe que este João vai enfatizar em uma fala. Ele vai pegar a fé e vai colocar como centro desta receita. Para João, o mais essencial, o primordial, o importante para que se vencer o mundo era acreditar. Mas acreditar em quem, pastor? Acreditar em si mesmo? Não. Porque a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Acreditar na sua intelectualidade? Não. Porque todo homem que acredita na sua capacidade, ele não tem condição de vencer. Acreditar na força dos outros? Não. João está dizendo que o segredo para vencer o mundo se chama fé, se chama crer em algo que é maior do que nós, mais poderoso do que nós, mais forte do que nós. E quem é este que é mais poderoso do que eu, Enéas? Quem é este que é mais forte do que eu? Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Uma certa feita, alguém andando pela rua encontrou um ferro. Escute isto. E esta pessoa tentou amassar este ferro, e ele viu que com a sua força ele não conseguia quebrar o ferro. Mas um detalhe à frente chamou a sua atenção. Ele viu uma fogueira e jogou o ferro no fogo, e ele viu que o calor do fogo consumiu o ferro. Então aquele homem chegou à conclusão que mesmo o ferro sendo forte, o fogo era mais forte do que o ferro. Mas daqui a pouco, pastor Carlos, começou a chover, e aquele homem viu que a chuva que descia apagou o fogo. Então aquele homem chega à conclusão que mesmo o fogo tendo derretido o ferro, existiu uma coisa mais forte que o fogo, que foi a água que o apagou. Aquele homem observa e vê que após a chuva sai um lindo sol, e aquele sol seca a poça das águas que ficaram. Aquele homem entende que mesmo a chuva que apagou o fogo, que derreteu o ferro, sendo forte, existiu uma coisa mais forte que a chuva, que foi o sol que secou a água. E de repente, aquele homem olha e vê que uma nuvem cobre o sol, e ele observa que a nuvem ofusca o brilho do sol. E aquele homem chega à conclusão que mesmo o sol que secou a água, que apagou o fogo, que derreteu o ferro,
parecendo ser forte, apareceu algo mais forte do que ele, que foi a nuvem que o cobriu. E a conclusão que aquele homem chega, que nada é mais forte do que a nuvem, mas vem um vento e empurra a nuvem que cobria o sol. Aquele homem então fica atônito e diz: como é que pode a nuvem que cobre o sol, que secou a água, que apagou o fogo, que derreteu o ferro, perder para o vento? Então o vento é mais forte do que todos. E de repente, aquele homem observa que o vento que empurrou a nuvem bate numa rocha e não consegue atravessar a rocha. Aquele homem observa que a rocha impede o vento de prosseguir. Aí ele chega à conclusão que forte é a rocha que deteve o vento, que empurrou a nuvem, que tapou o sol, que secou a água, que apagou o fogo, que derreteu o ferro. Aí ele fica atônito e não vê nada mais forte que a rocha. Mas ele olha e vê no pé da rocha um homem colocando dinamites e implodindo a rocha. A grande rocha cai, se desfigura e se transforma em um montão de pedra. Aquele homem então entende que na verdade a rocha é até alta, mas não é forte, porque forte é o homem que implodiu a rocha, que parou o vento, que empurrou a nuvem, que cobria o sol, que secava a água, que apagou o fogo, que derreteu o ferro. De repente, o mesmo homem que implode a rocha cai morto. E aquele homem vê que na verdade o homem que implodiu a rocha não era forte também, que mais forte era a morte, que matou o homem, que implodiu a rocha, que parou o vento, que empurrou a nuvem, que tapava o sol, que secou a água, que apagou o fogo, que derreteu o ferro. E aquele homem vai convicto de que nada é mais forte do que a morte, até que uma placa chama a sua atenção e ele lê nos dizeres da placa: Jesus morreu, mas ressuscitou. Vencida foi a morte na sua vitória. Aí aquele homem chega à conclusão que de fato poderoso, forte é Jesus, que venceu a morte, que matou o homem, que implodiu a rocha, que parou o vento, que empurrou a nuvem, que tapava o sol, que secou a água, que apagou o fogo, que derreteu o ferro. É este Jesus que João está dizendo que nós temos que crer. Quer vencer o mundo? Creia em Jesus de Nazaré. Mas Enéas, o que é crer em Jesus de Nazaré? Descansar, depositar a sua confiança nele. É não se antecipar às ações de Cristo. Enquanto ele não disser para você não ir, não vai. Enquanto ele não disser para você falar, não fale. Mas a hora que ele disser, pode ir porque a vitória é sua. A hora que ele disser, pode falar porque a vitória é sua. Em nome de Jesus, você pode adorar a Deus aí na sua casa. Você pode orar e choma. Oh, aleluia. É isto que João está dizendo, que a primeira ferramenta para se vencer é crer. O que é crer? É ter total confiança em alguém. Assim como um filho acredita no pai, nós devemos acreditar e exercitar a nossa fé em Cristo. Mas este João
vai além. Sim, a fé é primordial, mas existem outros elementos que acompanham a fé para que este mundo possa ser vencido por nós. Como vencer em um mundo que já está vencido? Além de crer, eu preciso fazer o que ninguém tem coragem de fazer. Existem circunstâncias na nossa vida que alguém vai olhar para nós e vai dizer: não tem jeito, é melhor não mexer, isso aí já era, faz nada não vale a pena. Mas é neste momento que eu preciso ser tomado de ousadia e de coragem para fazer o que ninguém tem coragem de fazer. Porque tem muita gente que vai tentar te desmotivar, que vai dizer para você: não faz, não fala. Aí Deus nos trouxe aqui esta noite para te dizer: acrescente a sua fé, a ousadia, a coragem, enfrente as circunstâncias, e o meu nome será glorificado na sua vida. Estou lembrado de Gideão. A Bíblia diz que Deus manda ele ir libertar Israel da mão dos medianitas. Gideão convoca uma multidão, e Deus disse: tem muitos, Gideão. Até que ficaram 300. Deus disse: com esses 300 aí, eu vou te dar vitória. Só que antes de ir à guerra, Gideão teve coragem de fazer o que ninguém fez. O que? Ir no arraial dos adversários. A Bíblia diz que ele vai, e ele e o escudeiro, e quando ele chega lá, ele ouve alguém contando um sonho, dizendo: olha, eu vi um pão que rodava no arraial e batia em todos nós. Alguém disse: é a espada de Gideão, Deus já entregou nas nossas mãos. Escute isto: talvez alguém não tenha coragem de ir, aí Deus está mandando você, e pode ir que eu vou te dar vitória. Talvez alguém não tenha coragem de profetizar, Deus está mandando profetizar, porque enquanto tu profetiza, Ezequiel, eu faço movimento e te dou vitória. Quer vencer o mundo? Seja ousado, não recue, se levante, se posicione, e o nome de Deus será glorificado. Como vencer um mundo que já está vencido? Primeiro, fé. Segundo, coragem. Porque nem todo mundo que tem fé tem coragem, e nem todo mundo que tem coragem tem fé. Terceira coisa, e aqui eu finalizo: a obediência. Glória a Deus. O obediente, ele vence. A fé atrelada à obediência e a coragem te faz um vencedor. Por mais que a gente saia de um momento frustrante, mas se Deus mandou, faz. Foi louvado aqui acerca de Pedro. A Bíblia diz que ele passa a noite toda tentando pescar, e quando amanheceu não tinha peixe. A Bíblia vai dizer que Pedro está na praia, lavando a rede. Jesus chega, entra no barco de Pedro, prega. E no final, Jesus não desce do barco, mas ele convida Pedro a entrar no barco. Uma coisa é você estar no barco com Jesus, outra coisa é você estar no barco sem Jesus. Durante a noite, sem Jesus, Pedro não pegou peixe, mas de dia com Jesus,
Jesus manda Pedro ir ao mesmo lugar que ele passou a noite toda tentando pescar. Jesus manda Pedro parar e diz: Pedro, lança a rede. Pedro olha para Jesus e diz: o senhor está de brincadeira. Eu passei a noite toda aqui, jogando rede, jogando anzol, arpão, mergulhei e não apanhei. Não, tem peixe aí não. Pedro, lança a rede. Pedro olha para Jesus e disse: ó, eu sou pescador, eu tenho experiência, mas a minha experiência aqui não vai valer de nada, porque o Senhor está aqui, e só porque tu mandas, eu vou lançar a rede. Não foi a experiência de Pedro que trouxe peixe, foi a obediência. Oh, aleluia. Você consegue entender isto esta noite? Que talvez as coisas não estão dando certo porque você está tentando ir pelas suas experiências, mas vai pela obediência. Estão lembrados de Samuel para Saul? Porque Samuel se atrasa um pouquinho, o povo está indo embora, e Saul, com medo de perder as curtidas, de perder os seguidores, ele vai fazer o que a ele não compete, vai oferecer sacrifício. Aí a Bíblia diz que daqui a pouco chega Samuel e diz: o que você fez, Saul? É porque o povo ia embora, aí eu fui e sacrifiquei. E Deus hoje ia confirmar o seu reino. Ô Saul, deixa eu te dizer uma coisa, tem momentos que é melhor obedecer do que sacrificar. Quer vencer o mundo? Obedeça. Quer vencer o mundo? Seja ousado. Quer vencer o mundo? Tenha fé. Guarde essa palavra no teu coração. Eu quero orar pela sua casa. Eu quero orar pela sua família. Eu quero orar pela sua vida. Eu não sei qual é o momento crítico que você está atravessando. Eu não sei qual é o terror que você está vivendo. Eu sei que nós estamos em uma causa comum. Nós estamos diante de um inimigo potente, poderoso, que está destruindo a humanidade. Mas nós estamos clamando a um Deus que tudo pode. Nós vamos orar pela irmã Vânia, que pede oração pelos seus irmãos, pela Tatiane, pela Érica. Nós vamos orar pelo José, pela Edneia, pela Roseli, pela Maria José. Deus vai visitar os leitos, as UTIs. Deus vai visitar o manicômio, o leprosário, os cárceres. Deus vai entrar com providência. Curve a sua cabeça, feche os teus olhos aonde você estiver e coloque agora isto que está diante de ti. Coloque diante de Deus. Eterno Deus, querido Pai, orar-se remaia no lemanto que ploma narasai joma. Pai de nosso Senhor e Salvador amado Jesus Cristo, Deus, nós ministramos a Tua palavra, e nós tomamos posse, Senhor, da nossa vitória, mas nós estamos neste momento clamando, Deus, pelas vidas que mandaram os seus pedidos de oração. Nós queremos clamar, Senhor, pela nossa nação. A Tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus, Tu és o Deus que sopra o vento e acalma o mar. Tu és o Deus que apaga a força do fogo. Tu és o Deus que venceu a morte. E Tu és o Deus que pode nos dar vitória esta noite. Espírito de Deus,
dá ordem aos teus anjos a nosso respeito. Oh, nós estamos declarando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor, para que este mal que assole a nossa nação, que assola, Senhor amado, esta terra, se cesse. O salmista diz que tu és o Deus que quebra o arco, corta a lança, oh, e queima os carros no fogo, e que o Senhor faz cessar a guerra até o fim da terra. Oh, se levanta, Senhor, como antídoto contra este mal. Oh, aquilo que a ciência não pode fazer, tu podes. Aquilo que o dinheiro não compra, tu pode nos dar. Deus, visita os hospitais agora. Visita, Senhor, as UTI e os CTI. Visita os lares, Senhor. E aonde houver alguém acometido, Senhor, deste mal, do Covid-19, ou de qualquer enfermidade, nós estamos repreendendo agora pelo poder que há no nome de Jesus. A tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores, e que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Cura este homem, cura esta mulher, Senhor, cura este moço, cura esta moça, cura esta criança, cura este idoso. Ó espírito da morte, nós te repreendemos agora pelo poder que há no nome de Jesus. Ó Deus, desfaz a obra do diabo, desfaz toda a macumbaria, toda a feitiçaria, todo o trabalho feito na encruzilhada, na Mata Virgem, no centro de Umbanda, no cemitério. Ó Deus, tudo que os demônios ganharam para assolar a nossa pátria, para assolar a nossa casa, para assolar a nossa família, em o nome de Jesus, seja repreendido agora todo mal, pelo poder que há no nome de Jesus. Toda crise existencial, toda doença psicológica, ó Deus, tudo que está afetando a nossa mente, a nossa alma e o nosso espírito, demônio do suicídio, saia pelo poder que há no nome de Jesus. Deus, dá vitória ao teu povo, dá vitória à tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu amigo. Deus te abençoe, minha amiga. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, alegre a sua alma. Quero fazer um convite para você que ouviu esta mensagem e talvez esteja afastado da casa de Deus, para você que perdeu a sua força, para você que foi vencido por este mundo. Deus nos trouxe aqui esta noite para te dizer: é tempo de voltar. Se você quer retornar para Jesus, mande uma mensagem. Esta igreja estará orando por você. Nós estaremos clamando pela sua vida, e o nome de Deus será glorificado. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Glória.